Boa noite. Boa noite. Vim falar de um assunto aqui para vocês sobre religião. Por que muitas pessoas duvidam que a religião possa unir a humanidade? Vamos lá. Em Mateus 22:39 diz: tente amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa regra básica de conduta, aclamada por muitas religiões, se as religiões tivessem êxito em ensinar seus membros a amar o próximo, seu rebanho se reuniria e viveriam unidos. Mas é isso que você tem observado? São as religiões uma força em prol da união? Uma recente pesquisa na Alemanha fez a seguinte pergunta: será que a religião une as pessoas ou é mais provável que as separe? Dos que responderam à pesquisa, 22% achavam que a religião une as pessoas, ao passo que 52% achavam que as separa. É possível que as pessoas do seu país também se sintam assim? Porque muitos têm pouca confiança em que a religião possa unir a unidade. Talvez por causa do que sabem de acontecimentos passados. Em vez de unir as pessoas, a religião muitas vezes as separou. Em alguns casos, a religião encobriu as mais horríveis atrocidades já cometidas. Considere alguns exemplos apenas nos últimos 100 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, croatas católicos romanos lutavam contra servos ortodoxos nos Balcãs. Ambos os grupos afirmavam seguir Jesus, que ensinou seus seguidores a amar o próximo. No entanto, esse conflito resultou em um dos massacres civis mais aterrorizantes da história, conforme observou certo pesquisador. O mundo ficou horrorizado ao saber da morte de mais de 500 mil homens, mulheres e crianças. Em 1947, o subcontinente indiano era o lar de mais de 400 milhões de pessoas, cerca de um quinto da humanidade, principalmente hindus, muçulmanos, sikhs. Quando a Índia foi dividida, nasceu a nação islâmica chamada Paquistão. Naquela época, centenas de milhares de refugiados de ambos os países foram queimados, espancados, torturados, fuzilados numa série de massacres religiosos. Como se os exemplos perturbadores mencionados não fosse o suficiente, a virada do século trouxe à tona a ameaça do terrorismo. Atualmente, o terrorismo tem deixado o mundo todo num estado de alerta. Muitos grupos terroristas afirmam ter vínculos religiosos. A religião não é considerada algo que promove a união. Antes, é associada muitas vezes com a violência, a desunião. Por isso, não é de admirar que a revista alemã Fox tenha comparado os principais grupos religiosos do mundo: o budismo, o confucionismo, a cristandade, o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo e o taoísmo como a pólvora. Enquanto algumas religiões guerreiam com outras, existe que tem disputas eternas. Por exemplo, em anos recentes, a Igreja da Cristandade tem estado dividida por contínuos debates sobre assuntos doutrinais. Tanto clero como leigos perguntam: é aceitável controlar a natalidade? Quer dizer, do aborto? Deve mulher ser ordenada como sacerdotista? Como deve a igreja encarar o homossexualismo? Deve a religião aprovar a guerra? Em vez de tal desunião, muitos se perguntam: como pode uma religião unir a unidade se não consegue nem mesmo unir seus membros? É evidente que a religião, em geral, tem fracassado como força em prol da união. Mas será que todas as religiões têm passado por tal desunião? Será que existe alguma religião diferente? Uma que pode unir a humanidade? Fica a pergunta para todos nós.